Olá pessoal, esse é o canal Moura Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos. Na aula de hoje trabalharemos com os comandos validação, classificação e autofiltro, ferramentas muito úteis no nosso dia a dia. Pessoal, estará disponível para vocês na descrição do vídeo a planilha. Essa planilha será disponibilizada no link do Google Drive na descrição do vídeo. É só vocês irem na descrição e baixarem essa planilha para facilitar o nosso trabalho e poupar o tempo de vocês. Bom, então vamos lá. Então nós temos aqui a nossa planilha, vamos trabalhar com a nossa tabela. Já foi feita aqui a média dos alunos e nós vamos trabalhar alguns atributos importantes. Revisando o conteúdo das aulas passadas, vamos colocar que todas as nossas médias tenham apenas uma casa decimal. Vamos selecionar tudo aqui, botão direito do mouse, formatar células. Ou, se você preferir, vocês podem vir aqui no menu formatar e na opção células, que também vocês vão chegar no mesmo ponto. Aqui na aba números, na categoria número, vamos colocar apenas uma casa decimal e vamos clicar em OK. Observem aqui que visualmente ficou muito mais agradável. Feito isso, pessoal, vamos então para os comandos importantes que trabalharemos na aula de hoje. O comando validade é um comando muito útil, porque qual é a finalidade desse comando validade ou validação? Ela permite validar que o conteúdo que será digitado na célula, ela faz essa validação impedindo que o usuário ele faça a inserção de alguma informação errada. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que os alunos, a média de um aluno em qualquer escola, ou pelo menos na maioria das escolas, é uma média, é um número que varia de 0 a 10. É claro que existe a questão da associação, podemos atribuir aí alguns números decimais. Mas vamos lá. Vamos selecionar todo esse conteúdo e vocês vão vir aqui, no menu Dados, na opção Validação. Pessoal, então estamos aqui no nosso menu de validação e agora vamos observar. Aqui nós temos a opção de critérios. Aqui nós temos os critérios de permissão. Todos os valores? São todos os valores? Não. Pessoal, as notas, elas são números que nós classificamos como decimal. O que é um número inteiro? Um número inteiro são aqueles números que não possuem a sua parte inteira. 1, 2, 3. Por exemplo, se a nota só pode ser atribuída uma nota inteira, o aluno não poderia variar, por exemplo, entre 9,1 até 9,9, por exemplo. Não poderia ter isso daqui. Então, quando nós atribuímos notas, como as nossas notas têm valores que existem a questão dos décimos, nós temos que colocar o padrão decimal. Inclusive, é possível, com esse comando, esse comando ele é muito bacana, porque ele permite que você, por exemplo, não erre. Quando você for, por exemplo, atribuir algum campo no preenchimento de alguma planilha, de alguma tabela sua que tenha, por exemplo, a data, ele somente vai permitir no formato de data. Se for permitido horas, somente intervalo de horas. Então, isso vai fazer com que você não consiga inserir informações fora dos critérios programados. Então, vamos lá. Permitir, vamos colocar o padrão decimal. Aqui nós temos que colocar essa questão se você quer que permita, por exemplo, se você não quer que permita células em branco, basta que você coloque aqui. Se tiver alguma célula em branco, vai aparecer um alerta. E sobre a questão dos dados. Pessoal, vocês sabem que a nota dos alunos de qualquer escola, normalmente é um número que tem um intervalo. Vamos colocar aqui, isso aqui é um intervalo. Vamos colocar intervalo válido. O intervalo válido é o mínimo 0 e o máximo 10. Intervalo significa de um determinado número até outro ou de uma parte até a outra. Então, o mínimo é 0 e a nota máxima é 10. Então, falando isso daqui,
tá tudo certo. Então, só para efeito de notas, estabelecemos o nosso critério. Números decimais são permitidos. Se colocar número inteiro, já vai estar errado, tudo isso daqui, ok? Vamos aqui, ó, vamos nesse caso aqui, nós não vamos permitir sala em branco, ou seja, todos os alunos têm que ter a sua nota lançada, certo? Então, ok. Então, nós temos aqui nessa outra guia, nós temos aqui, ó, ajuda para entrada de dados. Então, quando a gente coloca, por exemplo, nessa ajuda aqui para... Nós podemos aqui mostrar a ajuda quando a célula for selecionada. Vocês podem atribuir isso daqui, ou isso daqui é apenas uma orientação para essa célula. Então, vamos colocar, sobre ajuda à entrada de dados, vamos colocar aqui, ó, como título, dados válidos. Dados válidos. Dados válidos, ajuda a aprender. Aí vamos colocar aqui, ó, somente são permitidos valores numéricos entre 0 e 10. Então está aqui, coloquei essa minha ajuda para entrada de dados. Caso de repente a gente precise visualizar alguma coisa. E então o que acontece? E se eu errar? Então vamos colocar alerta de erro. Sob alerta de erro, nessa guia da alerta de erros, né, nós vamos mostrar aqui mensagens de erros, né? Isso daqui vai ser mostrado quando às vezes que a gente vai inserir algum valor que está fora da validade, ele vai apresentar para mim esse alerta de erro. A função mais comum, nós temos a função parar, nós temos a função atenção, informação e temos a função macro. Vamos colocar aqui na opção parar. Sobre a questão do título, vamos colocar aqui, ó, erro, né? Vocês podem colocar a mensagem de erro que vocês quiserem. Então, primeiro nós temos o título da nossa mensagem de erro e depois disso daqui, a mensagem de erro aqui, ó, somente números de 0 a 10. Tudo bem que você pode colocar outra, ou então aqui, somente são aceitos números de 0 a 10. Perfeito. Então vamos clicar aqui em OK. Nós aplicamos esse recurso aqui. Agora eu vou modificar essa situação aqui. Vou colocar aqui 11. Olha o que aconteceu. Apareceu essa janela de erro. Somente são aceitos números de 0 a 10. E vou clicar aqui em OK. Observe que não foi possível colocar isso daqui. Vou colocar aqui, pessoal, vou apagar esses dados. Vou dar um delete aqui e vou clicar fora. Então, acabou que deveria aparecer uma mensagem de erro, porque aqui nesse caso não são admitidos espaços vazios. Deixa eu selecionar aqui novamente e verificar e voltar aqui no menu dados, validação. Vamos colocar aqui permitir células em branco. Nesse caso nós não permitimos. Vamos clicar em OK. Não era para permitir isso daqui, né? Aqui, ó, coloquei uma letra G aqui, por exemplo. Somente são aceitos números de 0 a 10. Continuando, pessoal, observem que quando nós colocamos alguma coisa que é fora os números, aqui não são aceitos. Observem aqui, coloquei a letra G e não foi aceito. Foi colocada a mensagem de erro. Vocês devem estar se perguntando, né? Vamos voltar aqui, selecionei novamente, lá em dados, validação. Aqui nós temos a ajuda para entrar em dados. Nós podemos mostrar essa ajuda aqui, clicar nessa questão, mostrar quando a célula for selecionada. Quando marcamos essa, nós não deixamos marcado, mas quando nós marcamos essa posição, vou clicar aqui em OK. Observe, eu vou selecionar qualquer uma das células aqui, vou clicar aqui, automaticamente aparece essa mensagem de alerta. Dados válidos, somente são permitidos valores numéricos entre 0 e 10. Então, aqui nós temos algum... Então, esse recurso de validação, ele é muito importante quando você está alimentando uma planilha muito grande. Aqui nós temos uma quantidade grande de alunos, por exemplo. Mas, de repente, você tem uma escola onde nós temos aí uma infinidade de alunos.
Por exemplo, uma escola com 2.000 alunos, por exemplo. Existe o banco com esse recurso aqui do Calc, vocês podem controlar. Nós temos recursos que nos ajudam a fazer essa média dos alunos, né? Recursos que vão facilitar muito a vida dos professores aí e o pessoal de coordenação. Pessoal, então, feito isso, observado, eu não quero que apareça a mensagem de alerta. Seleciono o intervalo que eu apliquei a validação, vou em dados, validação e venho aqui, ó, ajuda para entrada de dados e desmarco essa opção. Vou clicar em OK. Então agora já não está tendo mais essa ajuda para inserção de dados. Então, qualquer erro que tiver, coloquei aqui o zero espaço, por exemplo, aqui foi considerado 0,0. Né? Então está tudo OK. Mas é importante que a gente analise bem. Então, coloquei delete, deixei o espaço vazio. A parte do espaço vazio acabou que não emitiu a mensagem de erro. Né? Então, tudo bem. Então, é uma coisa a ser considerada. Ok? Então, vamos colocar aqui, tá vendo? Permitir células em branco. Vamos deixar aqui. Vamos clicando em permitir, como não clicando, não está fazendo o efeito, não está fazendo o mesmo efeito. Mas tudo bem. Esqueçam esse detalhe aqui. O importante é que vocês tenham uma ferramenta útil que pode emitir um alerta de erro caso vocês, por exemplo, insiram valores que fogem daquele determinado padrão. Agora que nós estamos trabalhando com todos esses recursos aqui, pessoal, vamos então observar outro comando muito importante aqui. Comando muito importante é esse que nós podemos utilizar, é o comando de classificação. Continuando, pessoal, existem algumas ferramentas muito importantes que vocês podem utilizar, que são as ferramentas de classificação ou também chamadas ferramentas de ordenação. Para que vocês façam ordenação, pessoal, nós temos aqui a nossa tabela, nós temos o título. A ordenação é feita com base nas categorias, que normalmente as categorias, que são aquelas que nomeiam as colunas, e o conteúdo abaixo. Se tivesse algum conteúdo a mais fora isso daqui, ele não deveria ser colocado para chaves de ordenação. Então, olha só. Vamos selecionar o conteúdo da nossa tabela aqui. Selecionando o conteúdo da nossa tabela, vamos todos aqui no menu Dados e na opção Ordenar. Algumas versões anteriores desse programa, o comando era chamado de classificar. Vamos clicar aqui em ordenar. Pessoal, um pequeno detalhe. Para que você faça ordenação de acordo com alguns atributos, com qualquer categoria, é necessário que a sua tabela esteja selecionada por completo, porque senão você pode gerar problemas. Por exemplo, eu organizo a minha tabela em ordem alfabética. Se eu organizar, por exemplo, a minha tabela aqui em ordem alfabética, então o que vai acontecer? Aqui eu tenho aqui as notas aqui da Beatriz, então pensa que eu faça a variação somente nos nomes. As notas do Álvaro vai ser essa. Mas, por exemplo, vamos colocar esse Barney aqui, por exemplo, que ficaria antes da Beatriz. Se eu ordenar sem selecionar por completo, as notas da Beatriz, quem vai estar com a nota das Beatriz é o Barney. Então, é muito importante que vocês entendam que para que vocês coloquem ordenação, vocês selecionem a tabela inteira. Selecionou a tabela inteira, a partir das categorias, não deve ser selecionado o título da tabela, caso houver, somente as células com os nomes que dão a categoria das colunas e as outras células abaixo. Feito isso, vamos aqui no menu Dados e na chave Ordenar. Pessoal, observem aqui o nome das colunas. Nós temos aqui, ó, chave de ordenação. Nessa chave de ordenação, nós temos aqui o nome das células que nomeiam as colunas. Nome, português, matemática, geografia. Vamos colocar os nossos alunos, vamos organizar nossos alunos por ordem alfabética. Observe, eu selecionei a minha tabela inteira. Feito isso, eu vou colocar o quê? Se eu colocar a minha chave de ordenação em ordem crescente, os alunos serão ordenados por ordem alfabética, de A para Z. Se eu colocar em ordem decrescente,
eles serão organizados de Z para A. Então vamos colocar nome crescente e vamos clicar em OK. Observa aqui que nós tivemos aqui, a nossa foi totalmente organizada, organização em ordem crescente. Agora, eu quero fazer diferente. Quero ordenar meus alunos de acordo com a nota em informática. Você vai vir aqui ó, em dados, ordenar. Existe também, pessoal, o atalho para essa função aqui, ó, ordenar, aqui na nossa barra de ferramentas padrão. Pode clicar aqui também. Vamos colocar nota em informática aplicada e vou colocar em ordem decrescente. Por que ordem decrescente? Porque eu quero saber primeiro os alunos que vão tirar nota 10, de 10 até a menor nota. Se eu colocar em ordem crescente, vai ficar com o aluno que tem a menor nota em diante. Então vamos colocar aqui ordem decrescente e OK. Então, aqui nós temos a relação dos alunos que tiraram nota 10, né, em informática aplicada. E agora, como é que eu vou saber a classificação dos meus alunos? Quem ficou em primeiro, segundo lugar aqui? Então, eu vou selecionar todo o meu conteúdo novamente e vou vir aqui em ordenar. Ordenar. E vocês vão fazer o quê? Vão clicar nessa setinha e vão colocar média. Então vamos colocar em ordem decrescente a nossa média. Então tá aqui. Então esses são os alunos na ordem de colocação. Aqui em primeiro lugar está Ingrid. Primeiro lugar Ingrid, segundo Álvaro. Vocês querem saber a posição? Vamos colocar aqui o número 1 e vamos utilizar aquele recurso que nós aprendemos, a alça de preenchimento ou auto-preenchimento. Então aqui, ó, então nós temos 10 alunos, cada um deles, né, com a sua classificação devida, né? Ingrid em primeiro lugar, Álvaro em segundo, até chegar nos alunos aqui. Pessoal, então esses são recursos de ordenação. Aí vocês vão me perguntar, Moura, e esses elementos aqui, ordem crescente, ordem decrescente? Quando você estiver selecionando, por exemplo, selecionei essa categoria aqui, somente essa coluna aqui. E venho nessa ferramenta aqui, ó, ordem crescente. Vou clicar em ordem crescente. Para que vocês façam isso, é necessário vocês estender a seleção. Porque se vocês não estender, se vocês não clicarem em estender a seleção, ó, vocês vão alterar a média dos alunos e vai ficar completamente errado. Vou colocar aqui, ó, só a seleção atual, né? Vou colocar a seleção atual e vou colocar, né, em ordem, vou colocar aqui, por exemplo, em ordem crescente. Se eu vou colocar, ainda nem deixou fazer, até porque isso daí seria um equívoco. Eu não sei se as versões anteriores permitiam, mas quando você for fazer isso daqui, você tem que colocar em estender seleção. Quando você estender seleção, aí você estendeu, beleza. Os intervalos contém células só podem ser ordenados se não estiverem formatados, ok? Então apareceu essa função aqui, vamos selecionar aqui, vamos tentar fazer. E ainda não deixou fazer, ok, pessoal? Então, graças a Deus, esse programa aqui agora, nessa versão, é possível ainda, ela bloqueia essa função. Para que você faça, as chaves de ordenação, faça sempre, selecione a tabela inteira e utilize esse recurso aqui, ok? Então, tá tudo bonitinho aqui. Vamos colocar com base em matemática. Matemática, ordem crescente, da menor nota para a maior. Então, tá aqui. Então, todas as chaves de ordenação são feitas dessa maneira. Para a gente organizar vamos organizar a nossa planilha aqui. Vamos deixar tudo ordenado com base nos nomes em ordem alfabética. Clicar aqui. Vamos colocar no nosso nome. Ordem crescente e OK. Perfeito, pessoal. Está aqui a nossa tabela toda organizada com as nossas médias. Agora, pessoal, que vocês aprenderam a classificar esses elementos com base na seleção, existe um recurso de classificação avançado que nós chamamos de autofiltro ou apenas de filtro. Esse comando é um comando que permite que você visualize de uma forma bem, como o próprio nome diz, de forma detalhada algumas informações. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou selecionar
toda essa coluna. Os filtros são aplicados apenas naquelas células que nomeiam as categorias das colunas. Então, selecionei aqui e vocês vão aqui na opção, no menu Dados, nessa opção Autofiltro. Vocês podem clicar Ctrl Shift L também, que ativa isso daqui. Esse comando também pode ser ativado aqui, ó. Vocês podem clicar aqui no Autofiltro. Uma forma de identificar que existe, que esse comando está ativo, são essas setinhas que são colocadas aqui. Então, isso daqui é o indicativo do autofiltro. Então, se tem essa setinha aqui, nós temos aqui algum recurso de filtro. Se você quiser, por exemplo, se vocês quiserem, nós podemos fazer filtros de diferentes formas. Por exemplo, eu vou colocar aqui por nome. Se eu for clicar aqui na setinha do nome, nós podemos aqui colocar a classificação em ordem decrescente, por exemplo, ordem crescente, de uma forma muito mais detalhada, sem que haja necessidade de estar selecionando todo o conteúdo e fazendo aquelas ordenações. Ou seja, já me permite isso. Quero saber os alunos que tiraram melhor nota em matemática. Então, vem aqui, ó, em ordem crescente, né, da menor para o maior, ordem crescente, ordem decrescente, do maior para o menor. Então, assim a gente pode visualizar várias informações. Aqui eu coloquei apenas notas dos alunos, mas você pode visualizar em uma planilha mais elaborada dados diferentes, uma classe, por exemplo, de produtos e assim por diante. Então, isso aqui são elementos muito importantes. Agora, suponha que eu queira visualizar apenas alunos que têm média acima de... os alunos que têm média acima de 7. Como que eu vou fazer? Pessoal, é possível que vocês filtrem essas situações aqui por condição. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, vocês têm esse recurso, vou clicar na setinha e vou colocar filtrar por condição. Né? Se a gente for colocar, por exemplo, filtrar por condição, nós temos aqui a opção de criar. Vamos clicar aqui, filtrar por condição, filtro padrão. Vamos clicar aqui, ó, certo? Cliquem na setinha aqui, filtrar por condição e cliquem aqui nessa opção, filtro padrão. Se você quiser, aqui não faz sentido visualizar os 10 primeiros porque nós temos 10 informações aqui, mas se tivesse 1000 alunos, só vou visualizar os 10 primeiros, por exemplo, ou os últimos 10. Mas vamos colocar aqui, ó, filtro padrão. Pessoal, esse é o nosso campo média. Vamos estabelecer condições para visualizar essas notas. Eu tinha falado que só quero visualizar notas acima de 7, por exemplo. Colocar notas acima de 7. Vocês vão clicar aqui na condição. Dentro aqui da média, condição, vamos colocar aqui, ó, maior ou igual. Quero visualizar. Vocês querem maior do que 7 ou maior ou igual a 7? Tanto faz. Se vocês colocar maior ou igual a 7, se a média for 7, vai estar correto. Nós vamos conseguir visualizar. Então, vamos lá. Vamos colocar maior ou igual a 7. Então, ok. Feito isso, pessoal, vamos clicar. Feito isso, estabelecemos as nossas condições dentro desse campus e vamos clicar em OK. Olha o que aconteceu. Somente está visível nesse caso aqui, os valores de média, alunos que possuem média acima, né, maior ou igual a 7. Todas as outras desapareceram. Para que vocês identifiquem que um filtro está ativo, basta que vocês observem essa tonalidade, modificou a cor. Então essa cor já está aqui, vocês identificam que tem um filtro aplicado. Vou clicar aqui nessa opção. Se vocês, por exemplo, quiserem tirar o determinado filtro, nós temos essa opção aqui, pessoal. Aqui, ó, limpar filtro. Vamos clicar aqui em limpar filtro e automaticamente aquela função que eu tinha aplicado o filtro, ela desativa o filtro e todos os dados são exibidos normalmente. Aqui vocês aprenderam várias coisas sobre isso. Então, vocês vão aqui em classe, vão, por exemplo, sobre a questão dos nomes, por exemplo. Temos aqui nossos nomes, ok, ordem crescente, ordem decrescente. Observem que todos os dados que existem aqui, vocês podem, por exemplo, desmarcar essa opção de todos aqui
e a te colocar, por exemplo, se eu só visualizar algum aluno específico. Por exemplo, só quero ver notas do Álvaro e as notas da Ingrid. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos marcar esses dois nomes e vocês vão clicar em OK. Então, clicando aqui, observem, nós temos um filtro ativo e somente esses dois alunos específicos terão as suas notas aqui. Para limpar o filtro, você vai clicar aqui na série, vai clicar aqui do lado e vai colocar na opção limpar filtro. Então, nós temos aqui, pessoal, alguns recursos importantes que vocês podem atribuir ao seu... O filtro nada mais é uma ferramenta de classificação, mas também é uma ferramenta que eu possa visualizar de uma forma seletiva os valores que eu determino. E existem alguns filtros por condição que nós podemos aplicar a texto, por exemplo. Por exemplo, vamos colocar, por exemplo, aqui sobre a questão do... Aqui nós podemos também fazer filtro por cor. Deixa eu tirar, vamos por exemplo assim, vou colocar todas essas aqui, vamos colocar uma cor de plano de fundo aqui. Vamos colocar cor do texto vermelho. Por exemplo, vamos colocar a cor do texto vermelho. Vamos ver se nós conseguimos contar apenas aqueles que têm essa cor do texto aí, característico como vermelho. Vou clicar aqui, filtrar por condição. Filtrar por cor. Desculpe, pessoal, falei por condição, mas é por cor. Aqui nessa opção filtrar por cor, nós temos aqui sem preenchimento, vermelho ou automático. Vamos visualizar apenas aqueles que têm a cor vermelha, ok? Na aula passada nós aprendemos sobre formatação condicional. Podemos fazer com que todos os alunos que tenham nota vermelha fiquem com a cor vermelha, ok? Então assim, vocês podem atribuir também esse recurso. Vamos tirar esse filtro aqui. Ok, pessoal? Então, agora que nós fizemos isso daqui, nós já deixamos, então já descrevi para vocês os comandos importantíssimos. Todos esses comandos estão localizados aqui no menu Dados e podem também ser acessados aqui na nossa barra de ferramentas padrão. Então, é importante que vocês observem que vocês podem fazer filtros de acordo com padrões que vocês mesmos programam. Bom, pessoal, por hoje é só. Vamos salvar esse nosso progresso. Na próxima aula, vou trabalhar com vocês fórmulas. Vocês vão aprender a trabalhar as fórmulas, alguns operadores, para que depois nós possamos entrar no universo das funções, que são fórmulas que utilizamos para finalidades específicas, para fazer cálculos específicos, que o próprio programa e o nosso aplicativo Calc tem, que podem ser utilizadas para trazer para a gente muita praticidade nos nossos cálculos, para que nós possamos ganhar tempo e que vocês consigam visualizar as informações e buscar dados de uma forma muito facilitada. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Deixe o like, inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que precisam aprender esses comandos muito importantes, que são ferramentas de classificação ferramenta de classificação, autofiltro e o comando também de validação. Obrigado a todos e até a próxima.